significativos dessa história da não vingança e do perdão é do Mandela, né? Sim, claro. Você pensar um homem que ficou preso quase 30 anos e ele tem poder para se vingar de quem fez aquilo com ele. Mas ele escolhe, né? Falando do desejo, pensei em Aristóteles aqui, desejo, escolha, aspiração. Ele escolhe não permitir que esse desejo de vingança seja mais forte do que a aspiração que ele tinha de construir um povo Uma das unido, emoções né? que eu tive na vida foi conhecer Nelson Mandela, pessoalmente. Eu conheci vários homens e mulheres importantes na minha formação e na minha história. Eu fico honrado de ser humano como Mandela. Eu não sou como Mandela foi, mas eu fico honrado de estarmos na mesma espécie. Na mesma raça humana, na mesma espécie. Na mesma espécie. Mandela veio ao Brasil logo depois que ele foi libertado. E eu tive a honra de também estar, quando ele veio visitar a cidade de São Paulo, eu era secretário de Educação, na prefeitura ele veio visitar, e eu tive a honra, Xalita, de apertar a mão do Nelson Mandela. Você imagine, quando eu apertei a mão do Mandela, as minhas pernas bambearam. Eu não estava apertando a mão do homem, eu estava apertando a mão da decência. Não é toda hora que a gente aperta a mão da decência. Você se lembra, ao mencioná-lo, que ele, quando tomou posse como presidente, né, da África do Sul, no primeiro governo, logo depois da Apartheid, que ele fez o famoso jantar, né, em que as pessoas recebem aqueles que vão honrá-lo por ser o presidente. Você se lembra que ele convidou para sentar ao lado dele os dois carcereiros. Exatamente. É impressionante. É impressionante. Aliás, é mais do que isso, é irritante. É irritante. Como é que ele é capaz de fazer uma coisa dessa? Ele me humilha ao fazer isso, porque eu gostaria de ser capaz dessa grandeza. Exatamente. Eu sou bem menor que ele, não que isso seja, né, um alto desprezo, mas é verdade. Um homem que passa 27 anos preso, 18 numa solitária, de 1,60 m. Mandela tinha 1,90 m de altura. Em 18 anos ele ficou recluso numa pequena jaula, onde ele só saía para ser interrogado e torturado. Advogado, né? Um homem que tinha toda uma trajetória possível, líder na comunidade dele. E ele, para o jantar de posse, em vez de convidar as grandes autoridades, ele chama para sentar um de cada lado Seus os carcereiros. É impressionante. E ainda ao ser perguntado, diz, é porque eu queria que eles me vissem como um humano. Quer dizer, isso é de uma grandeza. O que faria você ou eu, claro, se a gente passa 27 anos sendo torturado, preso, vitimado, ofendido, né, agredido, e aí você tem em mãos o poder de ser presidente da República. De retribuir tudo, de dar o vingar, troco. de dar o troco, gente. O que ele faz? Ele humaniza a ideia e não se rebaixa. É de uma grandeza imensa. Eu acho que a gente tem poucos homens e mulheres na história que foram capazes de fazer isso com tamanha densidade. Claro, Jesus de Nazaré o fez, né, mas é outra dimensão. Né? Mas a gente encontra isso em Sócrates, né, que vai sim para o fim, para a morte com a cabeça erguida. Não quer fugir. Não quer, não sai. A gente encontra isso, né, naquilo que fez um dia Siddhartha Gautama, no modo de vida que escolheu. Né, Francisco encontramos de isso, Assis, né? Francisco de Assis. Né, encontramos isso com Martinho Lutero, naquilo que conseguiu enfrentar. Encontramos isso com Madre Teresa de Calcutá. Irmã Dulce, aquela mulher que era frágil, com a coluna, dormiu mais de 20 anos numa cadeira sentada, cadeira de madeira por causa da dor. Uma mulher desse tamanhozinho tem uma obra que hoje atende mais de 70 mil pessoas por dia. Você lembra da teoria da irmã Dulce, da teoria da última porta? Né? Em que ela dizia, nós temos de ser, nós, as irmãs, a última porta que alguém bate. Depois de nós não pode ela não ter outro lugar para procurar. Ela tem que achar em nós a acolhida. Começou no Galinheiro, na Cidade Baixa, em Salvador, ali perto da Praça Roma. Né? Essa fragilidade de alguém que se torna grande, quando você cita o Mandela, né, em vez de lamentar, o que ela fez? Ou ele fez? Foi atrás, foi buscar. Alguns filósofos conseguiram trabalhar bem essa ideia. Né? Você lembrou Aristóteles, né? A gente tem essa conversa com Kant também, vai lidar com a ideia de uma paz perpétua, né? Em que a gente tem a abolição do sentimento de vingança, né? Mesmo aquilo que é discutido por Hegel, né? Quando ele diz que quem exagera o argumento prejudica a causa, né? Vai trazendo coisas para o nosso cotidiano. Nelson Rolihlahla Mandela foi um líder sul-africano que lutou contra o apartheid presente na África do Sul entre 1948 e 1990. Se tornou referência mundial na busca por uma sociedade democrática e igualitária. Passou 27 anos preso e depois se elegeu presidente. Ele nasceu no dia 17 de 7 de 1918 na África do Sul. Quando nasceu, foi batizado pelo pai como Rolihlahla Dalibunga Mandela. Sua infância foi brincando e correndo pelas terras de Mvezo, localizadas às margens do rio Mibashi. Aos 7 anos, ele foi o primeiro da família a frequentar a escola, onde ganhou o nome de Nelson, batizado pela sua professora que dava nomes ingleses às crianças da comunidade. Ele se formou em Direito na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo,
1943. Se casou 3 vezes. A primeira foi com Evelyn Choco Macy entre 1944 e 1957. Vale lembrar que esse primeiro casamento foi um casamento arranjado. O segundo casamento foi com Winnie Mandizela entre 1957 e 1996. E seu último casamento, antes de sua morte, foi com Graça Mitchell entre 1998 e 2013. Ele foi preso em agosto de 1962 por participar de protestos e por viajar ilegalmente ao exterior. Em 1964, foi preso novamente, mas sob prisão perpétua, acusado de traição e sabotagem. Ele foi solto após 27 anos. Em 1990, após forte pressão popular e negociações com o governo. 4 anos depois da prisão, ele foi eleito democraticamente, se tornando o primeiro presidente negro da África do Sul, até então dominada por brancos. Defendia uma sociedade justa e democrática e lutou contra a opressão racial e pelo fim do apartheid. Ele veio a falecer em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, após 2 anos de tratamento para infecções pulmonares, entre outros problemas de saúde. Ele morreu em casa, ao lado da família, em Joanesburgo, na África do Sul. Uma de suas frases mais importantes diz o seguinte: as pessoas são ensinadas a odiar. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Porque o amor é algo mais natural para o coração humano do que seu oposto. Eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu tenho prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas possam viver juntas em harmonia e com iguais oportunidades. É um ideal pelo qual eu espero viver e que eu espero alcançar. Mas caso seja necessário, é um ideal qual eu estou pronto para morrer. Nossos medos. Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas. O que mais nos apavora, nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo. Você se fazer de pequeno não ajuda muito. Não há iluminação em se escolher, para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença